Agora sim, vamos começar mesmo, oficialmente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Opa, balançou aqui. Balançou tudo. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso encontro de hoje, a este workshop chamado Sem Limites para Aprender. Nós desejamos que todos estejam bem, todos estejam felizes e todos estejam prontos para aprender. E esperamos dar uma boa contribuição para você, para a sua vida, que vocês tenham, que nós tenhamos uma boa noite de aprendizado hoje, tudo possa dar muito certo, e acreditamos que vai ser uma noite muito, muito boa, que esse treinamento vai ser muito bom, a gente vai poder nos fortalecer, nos conhecer mais, saber mais como nós funcionamos, e para que a gente possa escolher as melhores maneiras de fazer a gente funcionar. Ou seja, fazer a gente funcionar melhor do que a gente já... Eu acredito que todo mundo aqui já funciona muito bem. Talvez eu precise melhorar um pouco. Mas a gente vai descobrir hoje como funcionar melhor. Fazer uma melhor versão de nós mesmos a partir do autoconhecimento que a gente vai ter. Tá bom? Isso aí. Então, muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso workshop. É um tema, assim, que nós gostamos muito de abordar, né? Nós dois temos formação na área da educação e já uma boa bagagem aí nessa questão educacional e de orientação educacional também para as pessoas. E é muito bom poder compartilhar o que nós temos de top da tecnologia nas neurociências, né? Relacionados à aprendizagem. Então, nós vamos tirar muitos mitos e muitas coisas que foram muito fechadas em relação à escola, em relação a como aprender, o que pode, o que não pode, o que dá certo, o que não dá certo. O importante é que nós possamos abrir a nossa mente para podermos entender todas as coisas que nós vamos falar agora. Nós vamos dar início aqui ao conteúdo em si. Então, gente, como eu estava falando, por que a gente escolheu esse tema, né? Sem limites para aprender. Eu sei que, eu acho que todos aqui, pelo menos o que eu estou vendo, somos adultos e nós já passamos aí pela fase da escola e o aprender é algo que ele não tem fim. A gente pensar e se limitar somente àquela fase da escola é muito pouco, porque aprender, nós aprendemos constantemente em todos os momentos, todos os dias da nossa vida, nós temos que refletir e ver o que nós aprendemos durante aquele dia, porque o aprender é o que faz com que nós possamos evoluir, é algo que faz com que nós possamos melhorar, sair do lugar. E nós fizemos assim um geralzão sobre aprender qualquer coisa, aprender em qualquer idade. Não há tempo para aprender, isso é coisa do passado, isso é muito antigo em dizer assim, a pessoa só aprende um idioma até os 12 anos de idade. É claro, ela vai aprender mais fácil até os 12 anos de idade, mas não é impossível de se aprender qualquer coisa, não só o idioma. E muitas vezes a gente fica preso, né, à questão eu tenho um sonho, eu quero ser advogado, eu quero ser... O que mais? Médico, eu quero ser dentista, eu quero ser... E fazer algo que dependa de uma prova, que dependa de um... Infelizmente, assim, não tem vagas para todos, e aí... O sistema é esse, um sistema em que você precisa provar alguma coisa, que você tem um determinado conhecimento, certo? Mesmo porque se você não tiver uma base, você não consegue acompanhar o que for ser colocado, por exemplo, numa graduação, numa faculdade ou numa escola técnica. E aí nós temos que passar pelo crivo de um vestibular, que hoje em dia, no Brasil, a gente tem o Enem, né, que facilitou bastante, na verdade,
porque tem várias regras do Enem aí que facilita muito, já foi uma facilidade enorme, principalmente não tem problema se você não zerar em alguma disciplina, isso daí já é um céu, e aí você fica limitado, você limita o seu potencial, limita o seu sonho, e você fala, não, eu não vou conseguir ser determinada profissão, estar em determinada profissão, por conta que eu não consigo aprender alguma coisa. Ah, porque eu sou ruim em matemática. Ah, porque eu sou muito ruim em redação. Eu sou péssimo e tal. Ah, eu vou pegar os livros de novo, vou ter que ler aquilo tudo de novo, que foi tão pesado na época da escola, ou quem ainda está na época da escola é tão pesado, tão coisa, isso aí é só por obrigação. Então, isso é que nós vamos desmistificar, e quando vocês forem entendendo, né, quando a gente vai entendendo o funcionamento cerebral, como é que as coisas acontecem, as estratégias que a gente pode ter, a coisa muda, e muda completamente, e a gente consegue abrir esse véu, tirar todo esse ponto de vista, essas lentes nebulosas em relação à aprendizagem que a gente acaba criando com o decorrer do tempo, principalmente na nossa fase de infância, né? Que é aquele negócio de obrigatoriedade de ir para a escola, ter que dar conta de boas notas, ser bom aluno, e às vezes não dava conta, e aí começava a vir os rótulos, começava a vir, né, o preguiçoso, é o burro, é o que não aprende, é o que não se dedica, é um monte de coisas que nem sempre é dessa forma. Muitas vezes foi de uma forma errônea que foram sendo vistos esses rótulos aí que foram sendo colocados na gente, e a gente acabou comprando esses pontos de vista interessantes para nós, e acaba bloqueando o nosso aprender, bloqueando essa parte tão essencial que é o de se desenvolver e aprender, né? A gente parte do pressuposto que todo mundo é inteligente e todo mundo é capaz de aprender. Eu sei que muitas pessoas da minha geração, por exemplo, a gente às vezes as pessoas eram classificadas como inteligentes e como burras. Era uma classificação que tinha, às vezes nas brincadeiras e tudo. Mas o certo é que nós todos somos inteligentes. Somos todos capazes de desenvolver mais inteligência, de crescer e de obter ainda mais conhecimento em todas as áreas. E não só na área que você domina atualmente. Por exemplo, eu sou professor de português, de inglês, de música, essas áreas relacionadas às ciências humanas. Isso não significa que eu nunca vá aprender matemática, química e física, né? Então, uma capacidade que nós temos, ela pode ser e deve ser ampliada. E outras capacidades que a gente não tem ou acredita não possuir, podem ser iniciadas e podem ser ampliadas, né? A vida da gente fica mais completa a partir das escolhas que a gente faz com as coisas que a gente quer fazer. É muito importante. A gente vive numa época em que nunca foi tão fácil estudar. Nunca foi tão fácil o acesso ao conhecimento. É muito mais prático agora do que era, por exemplo, quando eu estava lá na escola, no ensino fundamental, e na época a gente chamava de primeiro grau, né? E tinha que fazer uma pesquisa escolar, a gente tinha que ir numa biblioteca e ler livros e escrever as coisas. Hoje está muito, muito prático. A pessoa pega o celular, digita o que quer saber e está ali, na ponta da mão, o conhecimento. Então, a gente vive uma época maravilhosa, em que a gente pode ter acesso ao conhecimento e também uma época que a gente pode ser o que a gente quiser. Né? A gente tem que trilhar um caminho para isso? Obviamente. Mas o que é mais importante saber, e saber agora no começo do nosso workshop, é que eu e você, nós podemos aprender qualquer coisa que a gente quiser. O sentido que a gente dá para isso, a emoção que a gente dá vai facilitar, vai dificultar, mas a gente pode. É um pressuposto humano nosso. A gente pode, sim,
aprender qualquer coisa que a gente quiser. A gente tem que querer, mas a gente pode. Então, agora nós fazemos um convite a vocês, tá? Que a gente possa abrir nossa mente para o que nós vamos aprender hoje aqui nesse workshop. Vamos sair desse espaço de julgamentos, né? Vamos tirar todos. Ah, mas eu já conheço isso, eu já vi isso em outro lugar, já assisti um vídeo sobre isso. Ótimo, vai agregar conhecimento. Mas vamos ser curiosos como uma criança. Vamos baixar todas essas barreiras de preconceito, de julgamento, de impossibilidades, e vamos abrir e expandir a nossa mente para tudo que vier. Hoje nós podemos estar na aceitação, no receber. Vamos estar prontos para receber todo esse conhecimento de coração aberto, de mente aberta, certo? Para que vocês possam sentir esse conhecimento, possam ver esse conhecimento e possam ouvir esse conhecimento de forma plena. Porque eu tenho certeza que vai ajudar todos nós que estamos aqui hoje juntos, tá bom? Esse é o propósito e esse é o convite para vocês, certo? Então, vamos lá, nós vamos começar aqui, eu vou mudar o slide. Tá, todo mundo tá vendo aí, né, a tela, o slide tá aparecendo aí para vocês, né? Então, é o seguinte, nós temos um centro de comando e de controle do nosso corpo todo, que se chama cérebro. O nosso cérebro comanda tudo, tudo mesmo. Nós recebemos a visão, né? Nós captamos pelos nossos sensores dos nossos olhos, mas quem vai fazer você enxergar e conceituar e perceber as coisas é lá dentro, a mesma coisa no ouvido. Então, nós temos, o nosso cérebro, ele é dividido em duas partes. Ele tem o lado direito e ele tem o lado esquerdo. Eu sou bem arranca com esse negócio. Ele tem o lado direito e ele tem a sua parte esquerda. Cada uma com as suas funções, tá? O lado direito, como vocês estão vendo aí, ele é responsável pela visualização. O que é isso, a visualização? É a visão? Não. Ele é responsável por você conseguir visualizar as coisas. Quando você fecha os olhos, você visualiza aquilo que você já viu, certo? Ele também é responsável pela imaginação. A gente poder criar coisas novas, modificar as coisas que aconteceram, imaginar paisagens, lugares que nós já fomos. Nós conseguimos fazer isso dentro da nossa mente. Quando nós lemos, por exemplo, uma história, nós começamos a imaginar essa história e visualizamos as coisas que acontecem dentro da história, sem precisar ter nenhuma figura para mostrar alguma coisa. Por quê? Porque nós fazemos associações. Ele também é responsável pelo emocional, as emoções, certo? O sentir. A criatividade. Tá ligado com o quê? Com o criar. Criatividade. Criar atividade. Atividade de criar. Intuição, que é aquilo que a gente intui. É o tal do sexto sentido, né? O raciocínio espacial, ou seja, de lugar, a questão do movimento, dos pontos, das estratégias aí. E música e ritmo. Música que eu estou falando é o instrumento tocando, é a música, a batida e o ritmo das coisas. Tudo tem ritmo, certo? Já o lado esquerdo, então ele é um lado lúdico, ele é um lado artístico, o direito. Ele é um lado que vai tratar dessa parte aí criativa e tudo. O lado esquerdo, ele é o lado da linguagem, tá vendo? O lado direito vai cuidar do instrumental, por exemplo, numa música. Ela vai ter uma parte que é linguagem, que tem
fala, verbo, né, palavras, e a parte instrumental. O lado direito vai cuidar dessa parte instrumental e o lado esquerdo vai cuidar de dar conta do quê? Da linguagem. Tá vendo como precisa do equilíbrio aí? Ele está funcionando o tempo todo dos dois lados. Não é só um lado que funciona. O raciocínio lógico é do lado esquerdo. Tipo, isso é lógico que é assim. Quando a gente fala assim, é lógico, é uma coisa clara, é uma coisa lógica. É uma coisa até, aquela coisa da lógica matemática. Tudo que for uma coisa bem lógica, é lógico, vai para o lado esquerdo. O pensamento analítico, ou seja, analisar as coisas, pensar analisando sobre as coisas. A questão da sequência temporal, sequencial, aliás, ou seja, sequências e tempo. O lado esquerdo cuida disso. A lógica em si, e ele é linear. Então, vocês estão vendo que eles se complementam. E nós temos os dois lados do cérebro. Todo mundo tem, a não ser que tenha nascido com alguma dificuldade, né, algum desvio, ou se aconteceu algum trauma, algum acidente, alguma coisa e perdeu alguma parte do cérebro. Mas todos temos os dois hemisférios. O que aconteceu, né? Aí fala assim, a pessoa ela é mais emocional, então ela usa mais o lado direito. Então tem a questão da preponderância, ou seja, não é que você não use os dois lados, porque quando você escuta uma música, você está vendo a melodia da música, o som, e você está ouvindo a linguagem da música. Você tem que usar os dois lados ao mesmo tempo. Mas eu consigo pensar agora, nesse momento, em algumas pessoas que eu conheço que são muito lado esquerdo, são muito lógicas, muito matemáticas. Tem pessoas que ela sabe estatística para tudo. Você conversa com ela, ela parece não ter muita emoção, mas ela sabe bem certinho como calcular as coisas, como administrar uma empresa, como saber tudo. E eu conheço, eu estou pensando aqui em algumas pessoas que elas são muito para o lado direito do cérebro, elas são muito emotivas, elas são muito criativas. Muito criativas, são pessoas que eu falo, são pessoas emocionantes. Por isso, porque tem sim uma preponderância. Agora vai falar assim, Thaís, mas por quê? Por que eu sou mais lado direito, por que eu sou mais lado esquerdo? Aí vai envolver questão genética, vai envolver questões biológicas e fisiológicas, ou seja, como o seu corpo funciona, como as suas taxas de hormônio estão, como está a sua parte de fisiologia, e também o que pesa muito é a questão assim de ambiente, né? Ambiente de como você foi criado, os conceitos que você teve, o que foi mais estimulado na época da sua infância. Então é isso aí que vai haver aí o porquê. Mas isso não vem ao caso, não vem ao caso o porquê que eu sou mais direito, o porquê que eu sou mais esquerdo, não vem ao caso. A grande sacada disso tudo é a gente entender que nós temos, sim, dois lados e que os dois lados funcionam. Eu só tenho uma preferência, vamos dizer assim. Por um lado meu, ele está mais estimulado, mas o que o grande lance é equilibrar os dois lados. Como eu já se falou. Não é porque eu tenho mais facilidade, por exemplo, com música, né, que eu não vou aprender matemática, mesmo porque eu preciso de entender a matemática na música. Eu vejo matemática até quando eu estou dando aula de gramática. Uhum. Eu acho que a gramática é a matemática do português. Então, é um raciocínio mais lógico, é um raciocínio mais exato. Então, nós temos, assim, esse pensamento de linearidade. Tem horas que nós precisamos e tem horas que não, que nós precisamos entrar na criatividade. O grande lance aqui é a gente conseguir equilibrar esses dois lados do cérebro e a gente pode fazer isso. Já começaram a se identificar? Vão anotando aí se vocês se sentem com preponderância do lado direito ou vocês são mais lado esquerdo.
Ou vocês estão no meio termo, vocês já estão no caminho certo do equilíbrio? Você acha que eu sou mais o quê? Lado direito ou lado esquerdo? Você? Lado direito. Lado direito. E eu acho que eu sou mais lado esquerdo. Então, aí vai dar certo. Então, o que acontece? Nós vamos começar a entender melhor nós mesmos e vamos começar a entender melhor os nossos familiares, as pessoas que convivem com a gente no trabalho. Tudo isso aí, ó, ajuda muito aí também na convivência, tá? Ok? Então, vou passar aqui. Entendido. Gente, outra coisa. Ficou instituído no planeta Terra que inteligência tem a ver com cálculo, tem a ver com lógica. Como assim? O QI. É o QI, né? Coeficiente de inteligência. De inteligência intelectual. Então, foi tudo muito colocado. Antigamente, as pessoas tinham que pagar caro para fazer um teste de QI, para poder provar que era inteligente. E aí, até mesmo para conseguir trabalho nos Estados Unidos, é muito comum isso acontecer. Então, eles dão maior valor a isso. E é essa questão mais lógica, né? Mais lado esquerdo mesmo. Só que, graças, né, que as pessoas estão abrindo mais os horizontes, nós agora temos exames de imagens, percebeu-se que não adianta muito você ter... É importante, né? Você ser um gênio, você ter, assim, uma inteligência lógica, matemática enorme, e você não tem inteligência emocional, você não conseguir lidar com as pessoas, você não conseguir ter resiliência emocional e lidar com a vida, e é o que está contando muito hoje, certo? Então, nós temos agora tipos de inteligência, nós não falamos mais em inteligência. O que é inteligência? Na verdade, é a capacidade de adaptação. Se uma pessoa ela é capaz de se adaptar a situações, ela é inteligente. Isso faz parte de todo ser humano. A gente se adapta ao frio, ao calor, às situações da vida, a gente vai fazendo adaptações, a gente vai procurando soluções, vai solucionando e vai resolvendo as coisas, e aí nós temos, sim, inteligência. Então, agora nós estamos falando aqui, eu trouxe aqui só algumas, mas nós estamos falando em inteligências. Não só uma inteligência, mas várias. Então, nós temos aqui, ó, a inteligência espacial, que vai falar sobre... É bom que eu tô sem... Perceber o mundo tridimensionalmente. Olha aí, você perceber as coisas tridimensionalmente, né? Em 3D. Espacial. É a inteligência espacial. Algumas pessoas não têm muito, não. Outras têm muito. Muitas têm muito. Se você for ver assim, um arquiteto, com certeza ele vai ter uma inteligência, né? Ele já vai ter uma predisposição a isso. E ele vai junto com os estudos, com o treinamento e tudo, ele vai potencializar essa inteligência. Mas tem a inteligência naturalista. Compreender a relação entre os seres vivos e o ambiente. Olha aí, tem pessoas que são altamente sensíveis, conseguem entender as plantas, conseguem entender os animais, tem toda uma dedicação, um elo ali, e ela consegue ter esse vínculo, e isso é uma forma de inteligência. Inteligência musical. Diferenciar sons, ritmos, tons e timbres. Aí tem pessoas que têm ouvido absoluto. Eu tenho. As pessoas que já se tem essa inteligência, conseguem ouvir uma orquestra, aí vê lá, tal fulaninho desafinou ali, daquele lado ali, tal instrumento. É uma coisa assim que você olha assim e fala, onde? Quem? Eu não percebi nada, né? Mas existe pessoas que têm esse tipo de poder mágico, né? Que a gente fala que são os nossos superpoderes. Inteligência lógico-matemática. Quantificar dados e avaliar hipóteses. Pronto, são as pessoas que têm essa inteligência que a gente já falou bastante nela, que é essa inteligência de conseguir fazer cálculos, de entender, né, os números de uma forma mágica, assim, essa daí. Inteligência existencial, questionar o sentido da vida e da morte. Que é uma inteligência que também é chamada de inteligência espiritual, que é a pessoa conseguir perceber esse lado, né, da espiritualidade de uma forma mais plena. Inteligência interpessoal, entender os sentimentos
e motivações das pessoas, colocando-se no lugar delas. É fantástico. Isso daí é o que necessita no planeta hoje, né? E que está A tal da sendo empatia. muito valorizada, que é a empatia. Inteligência corporal sinestésica, que é coordenar mente e corpo. Algumas pessoas são muito bons nisso. Daí os atletas, né? Você é ginasta, o pessoal que dança, tem toda essa coordenação motora, né? Consegue pensar rápido, consegue fazer aquela... É muito legal. Inteligência linguística, lidar criativamente com palavras e símbolos. Isso. A pessoa consegue, né? Tem essa facilidade aí em ler, interpretar, desenvolver-se em outros escrever, idiomas, escrever, né? E toda essa parte, falar, né? Isso é muito interessante. Inteligência intrapessoal, entender a si mesmo e aos seus próprios sentimentos e desejos. Isso, que a gente vê muito lá no Clube do Livro, né? Que a gente vê essa interpessoal aí, a gente entrar na interdependência, no interpessoal e lidar com as pessoas. Estão vendo aí? Já estão aí? Anotem quais as inteligências que vocês têm. Vocês vão ver o tanto de recursos vocês vão ter até o final. Anotem aí as inteligências que vocês já reconhecem em vocês mesmos. Vamos ver que tem gente aí que é bom de música, tem outros que é bom na linguagem, tem outros que é bom no corpo, no corporal, em fazer exercício, em dançar, né? E tem outros que são muito bons em ouvir as pessoas, o interpessoal. Então, tudo isso aí é bem necessário. Por exemplo, um psicólogo que não tem esse tipo de inteligência interpessoal, um professor que não tem esse tipo de inteligência interpessoal, nossa, não vai ter sucesso. Ele mesmo vai sofrer bastante na profissão. Então, é uma coisa que ela pode ser conquistada. Todas essas inteligências aqui, nós podemos adquiri-las. Isso é que é o melhor. Mesmo que você que você tenha dificuldade, mas todas são capazes da gente adquirir. Tem pessoas que são mais propensas e já têm essa natureza voltada para essas inteligências. Outras não. Vai ser uma escolha. Eu quero ser uma pessoa mais empática. Então, eu vou trabalhar e usar as técnicas para poder ter mais empatia. Ou, não, eu quero ser um bom orador, eu quero dominar a linguagem. Sim, tem como você modelar e fazer toda uma parte e ser um excelente orador, um excelente escritor e tudo. Pode ser que você não tenha a técnica certa, mas você consegue chegar lá, tá bom? Então, anotem aí no papelzinho de vocês quais as inteligências. Não só, gente, aqui nós temos 9 tipos de inteligência. Aqui, olhando rapidamente, eu sei que eu tenho inteligência musical, que eu sou professor de música, eu toco piano. Eu tenho inteligência interpessoal, eu sou professor, eu também sou psicoterapeuta, trabalho com pessoas, eu adoro trabalhar com pessoas, gosto. Dá trabalho? Dá. Pessoas são complicadas? Tem gente que acha que pessoas são muito complicadas. Eu também acho, mas eu gosto muito disso. Então, eu sei que eu tenho esse tipo de inteligência. Aqui eu também tenho alguma inteligência linguística. Tenho, sim. Gosto de idiomas, gosto de falar. E aí, são inteligências que são muito afloradas em mim. Não significa que eu não tenha as outras, mas essas são bem afloradas. E se eu quiser adquirir uma outra inteligência, posso? Posso sim. Por exemplo, corporal sinestésico. Eu costumo dizer para trás, eu gosto muito de dançar, eu só não sei. Mas pode aprender. Mas posso aprender. Pode aprender. Se tiver o desejo, pode aprender. Então, é isso aí. Então, gente, nós somos seres sensoriais, né? O nosso corpo físico, ele é um corpo que ele funciona através dos 5 sentidos, tá? Nós temos a percepção do mundo externo, ela chega até nós através dos 5 sentidos. Então, nós temos aí o tato, o visual, o paladar, o auditivo e o olfativo. Então, através desses 5 sentidos, é que nós recebemos todas as informações
que nós temos no mundo afora. A partir disso, nós recebemos as informações. Então, nós aprendemos através desses 5 sentidos. Então, foi dividido em 3, tá? Em 3 sentidos básicos. Por quê? Nós temos o visual, que é através dos nossos olhos, através da nossa visão, que nós recebemos, e através do nosso poder de visualização interna, tá? Nós temos o auditivo, que são os sons, e também a nossa audição interna. E nós temos o sinestésico. O sinestésico, ele vai abranger o olfativo, o tato e o paladar. Por quê? Porque nós sentimos o sabor, nós sentimos o aroma. Então, tem a ver com as sensações. O sinestésico, ele aprende através das sensações. Da mesma forma que nós falamos dos 2 hemisférios cerebrais, que que nós podemos ter um preferencial do que o outro, ser mais um do que o outro, mas os 2 funcionam, da mesma forma, os 3 sentidos aqui funcionam. Nós temos os 3, nós somos visuais, porque nós enxergamos, nós percebemos, nós visualizamos, nós imaginamos. Nós temos o auditivo, porque nós nos conectamos através do som. E também nós temos o sinestésico, porque todos nós temos sensações. Então, nós sentimos os cheiros, nós temos o paladar e sentimos a questão das texturas, das formas, aquilo que nós sentimos através do nosso tato. Então, nós temos, sim, muitas vezes, um que se sobressai. Um vai se sobressair ao outro. Às vezes vai empatar, mas o ideal é o quê? É eu equilibrar. Então, não existe certo e errado para essa questão aí, tá? Dos sensores, que nós vamos entrar agora no nosso teste. Então, nós chamamos isso de estilos de aprendizagem. Vocês vão encontrar também como estilos de comunicação, que é a forma como as pessoas se comunicam. Sistemas representacionais, por quê? Porque eles representam a maneira como eu funciono. E agora veio os drives mentais também, que a gente encontra essa nomenclatura dos drives mentais, tá? Então, tá aqui, como eu falei, o visual, ele tem a ver com tudo que se vê, ele é muito ligado a imagens, ele é ligado também às cores, o visual, ele percebe muito essa questão das cores e das imagens como um todo. O auditivo, ele está ligado aos sons, ao timbre, ao volume, a essa questão aí do ritmo, né? O auditivo, ele, através dos ouvidos e também da conexão cerebral para isso. E o sinestésico, olha aí, são as pessoas que elas trabalham mais com o corpo, ela tem mais a sensação, ela gosta de escrever, ela gosta de tocar, aquela pessoa que adora tocar em tudo, quer mexer em tudo, é o sinestésico. Então, às vezes, a gente tem um pouco de tudo, e é isso mesmo. Mas sempre vai ter um aí que vai prevalecer, e a gente vai identificar agora. Todos nós podemos ser divididos... Todos nós podemos ser divididos em auditivos, visuais, auditivos ou sinestésicos, é isso? Isso faz de nós pessoas diferentes uns dos outros. É bom que a gente saiba como a gente funciona e como as outras pessoas funcionam para a gente poder entender, interagir melhor até com os nossos familiares, nossos cônjuges, nossos filhos. Por exemplo, se você tem mais de um filho, não significa que o bichinho é igual ao outro bichinho. Os bichinhos são diferentes. Podem ter nomes parecidos, né? João, José, mas podem ser bastante diferentes nas escolhas, na maneira como pensam, porque uma pode ser visual ou outro auditivo, apesar de ser filhos dos mesmos pais, pode vir com esse sistema, os drives mentais diferentes um do outro. Isso é muito importante que a gente saiba isso para poder interagir melhor com nossos filhos, com nossos cônjuges, no trabalho, com todas as pessoas. Né? A gente já descobriu agora que nós não somos realmente iguais, como às vezes a gente quer que todos sejam iguais. Não é. Não é assim. Não é assim.
E aí a gente vive bem melhor, né? Convive melhor, não para manipular, mas para ajudar a entender, né? Então, vamos aqui. Agora, nós vamos começar aqui o nosso teste, tá, gente? Então, todo mundo aí tá com papel na mão, com caneta, como para quem chegou agora. Agora é hora de papel. Deixamos lá no grupo. Esse teste tá em PDF para vocês lá, para depois vocês poderem ter acesso ao teste e também aos resultados. Mas é interessante a gente poder fazer juntos, tá bom? Então, todo mundo aí com papel e caneta na mão. E aí vocês vão seguir bem certinho a sequência, tá? É importante vocês seguirem a sequência. Mesmo vocês com papel em branco, eu vou mostrar aqui, ó. A gente vai fazer uma escala de 1 a 3, tá bom? Então, nós temos 3 itens. A gente tem que marcar 1, 2 ou 3, é isso? Aí nós vamos marcar 1, 2 ou 3. Mas tem que ser na sequência. Façam a sequência em pezinho, do jeito que eu vou mostrar aqui no slide, que é para depois dar certo até o final, tá bom? Ou então vocês entendem que tá na sequência, não faz aleatório. Então, é assim, ó. Aqui tem um exemplo. 3. O que é o 3? Eu vou marcar 3 no item que ele for a descrição mais próxima do que você é. É aquilo que mais tem a ver com você daquelas 3 opções, tá? Não importa se você... Não fiquem pensando, isso daqui tá certo, isso daqui tá errado, isso aqui é melhor, isso aqui é... Não tem certo ou errado. Vocês vão ver lá as 3 opções, aí você vai escolher. Aqui tem mais a ver comigo, essa. Aí eu boto o número 3. Aí eu vou botar o 2. Aqui tem menos a ver, 1, é isso? Aqui tem menos a ver, 1. E a 2 é que tem algo a ver com você. Então, você vai pegar e vai colocar... Isso é o que significa o 3, o 2 e o 1, tá bom? E aqui... Um exemplo. Nós temos um exemplo. A pergunta é a seguinte. Eu tomo decisões importantes com base em... E aí, a gente... Peraí. Rapidinho. Pronto. Eu tomo decisões importantes com base em... aí eu tenho 3 itens, tá? Meu instinto e nível de conforto, como a ideia soa para mim e a impressão que ela me dá. Aí, aqui é um exemplo. Nesse exemplo, a pessoa colocou, eu tomo decisões importantes com base em como a ideia soa para mim. Ela falou, não sou assim. Aí eu pus 1. Aí ela viu aqui, meu instinto e nível de conforto. Ela falou, esse sou eu, mais parecido comigo esse que colocou aqui o número 3. Aí o 2, que é mais ou menos, eu sou mais ou menos assim, ela colocou a impressão que ela me dá. Ou seja, antes não tinha nenhum número nessas respostas. Aí a pessoa colocou 3 aqui, o 1 e o 2, de acordo com o que a gente tem que fazer. O 3 é como eu acho que eu sou mais, o 1 é como eu acho que eu sou menos, e o mais ou menos ali está no número 2. Certo? Ok, gente, entenderam? Tudo ok? Vou passar aqui que vocês vão entender. Vamos lá. Se não tiver nada a ver, coloca o quê? Coloca 1. Se não tiver nada a ver com você, você coloca só 1. Tem nada a ver comigo isso aqui, coloca 1. Coloca 1. Vocês estão vendo aqui? É nesse estilo que vocês vão fazer, tá? Mesmo com a folha em branco, vocês vão ter esse espacinho aqui. E aí vai colocando o número na sequência, assim, em pezinho, tá? Isso é importante, tá bom? Então, tá aqui, é a mesma pergunta do exemplo. Eu tomo decisões... Deixa eu ver aqui. Não. Eu tomo decisões importantes com base em... Então, aí você tem que ver, assim, as decisões importantes que você toma na vida. Meu instinto e nível de conforto, isso é importante. Eu só tomo decisões de acordo com o meu instinto e se eu me sentir confortável. Aí, outro item, como a ideia soa para mim. Então, eu vejo assim, como é que soa essa ideia para mim? Aí, eu tomo a decisão, é assim que eu sou. A impressão que ela me dá, ou a impressão que eu tenho dessa decisão que eu tenho que tomar. Então, vocês escolhem aí o que é mais importante. Vocês vão colocar o número 3. No item menos importante, que não tem nada a ver com você, você vai colocar 1. E o que tem algo a ver com você, você vai colocar 2. Já é agora. Agora.
Não fiquem pensando muito, não. Vê aí o que vocês acham e já coloquem. Não tem certo, não tem errado. É muito importante, você vai responder uma série de perguntas, uma série esse aqui é só um, vão ser várias que a gente vai responder, aí lá no final é que a gente vai conseguir identificar quem somos nós, sinestésicos, visuais ou auditivos, mas é importante que você responda cada tracinho em branco, colocando 1, 2 ou 3, certo? Já pode passar? Ok? Posso ir para a segunda pergunta? Acho que deu tempo, né? Vocês não precisam copiar essa pergunta, não. Tem lá no PDF. Agora, para fazer o teste, pega a folha em branco, coloca número 1, aí coloca 3 tracinhos e coloca os números que você quer. Tá bom? Fica bem mais fácil. Vamos para a segunda pergunta. Durante um desentendimento, tenho mais tendência a me deixar influenciar pela altura e pelo tom da voz da outra pessoa, por poder ou não entender o ponto de vista da outra pessoa, ou pelo fato de a outra pessoa compreender ou não os meus sentimentos. Você coloca 3 no que é mais você, 1 no que não tem nada a ver com você e 2 no que for mais ou menos. Isso aí, ó, a pergunta está falando sobre briga. Você começou a se desentender com outra pessoa. Aí você se influencia mais com o quê? O tom, a altura da voz da outra pessoa te desestabiliza mais. O poder ou não de entender o ponto de vista da outra pessoa. Você não conseguir entender o que ela está te comunicando, o ponto de vista dela, ou a outra pessoa compreender ou não os seus sentimentos. Você se preocupa que a pessoa não está entendendo o que você está sentindo. Ok? Vamos passar? Vamos para a terceira. 3. Quando me comunico com os outros, é importante para mim o modo como me visto e a aparência que tenho, compartilhar meus sentimentos e experiências, ser ouvido e perceber que as pessoas prestam atenção ao que falo. O que é mais importante para você na questão da comunicação? Quando você vai se falar com outra pessoa, quando você vai se comunicar com as pessoas. Você está mais preocupado com a sua aparência. Se for isso, coloca 3 no modo como me visto. Se é compartilhar os sentimentos, você fica preocupado em ter esse compartilhamento de sentimentos, das experiências, ou você também, é importante para você que as pessoas te ouçam, que preste atenção naquilo que você está falando. O que é mais importante para você? O que for mais importante, você coloca 3. Por exemplo, para mim, eu acho que compartilhar meus sentimentos e experiências seria o mais importante. Então, aqui eu coloco 3. E o modo como me visto e a aparência que eu tenho, talvez fosse o menos importante, não tem nada a ver. Então, eu coloco 1. E o outro, obviamente, vai ser 2. É simples assim. Vamos para frente? Vamos lá, vou passar. 4. Quando alguém está me fazendo uma pergunta importante, minha tendência é escutar atentamente e, em seguida, fazer perguntas para me certificar de que entendi. Gostar que deem tempo para pensar na resposta. Responder de imediato usando imagens para descrever minha resposta. Então, aí é a comunicação com outra pessoa, né? E você sabe que aquela pergunta é importante. Aí, como é que você age quando alguém está te perguntando uma coisa importante? Para você é importante você escutar atentamente e depois você falar novamente a pergunta, né? Repetir a pergunta para saber se você entendeu, você é dessa forma. Ou você gosta de ter um tempo, a pessoa te dá um tempo para você pensar sobre o assunto, para poder responder, ou você gosta de responder rapidinho, você recebe a pergunta, você já responde de imediato e ainda você começa a fazer imagens assim, para poder ajudar e descrever a resposta que você está fazendo, que você está dando. E essas aqui vocês têm que fazer rapidinho, não tem muito tempo para pensar, não. Leu, entendeu e já marca. Por isso que a gente já vai passar para o 5. 5. Eu me consideraria uma pessoa ligada aos sons do ambiente à minha volta, sensível e flexível em meus relacionamentos, criativa e capaz de lidar com grandes quantidades de informação rapidamente.
É isso aí, é o que você se considera. Você está mais ligado aos sons que está à sua volta, você é mais sensível, você é flexível, a questão dos sentimentos, seus relacionamentos, ou você é da criatividade, você é capaz de lidar com muita informação ao mesmo tempo, rapidinho e tal. Vamos para o 6 agora. 6. As pessoas me conhecem melhor de verdade quando se identificam com o que eu estou sentindo, são capazes de ver a minha perspectiva, escutam com cuidado o que tenho a dizer e como digo. E aí, o que é que você considera Quem é aí? você? As pessoas me conhecem melhor de verdade. É como você se sente conhecido pelas pessoas. Quando as pessoas conseguem saber o que você está sentindo, quando elas são capazes de ver o seu ponto de vista, ou quando elas escutam tudo que você diz. Todo mundo está fazendo direitinho, está dando bem certinho aí. Muito importante. Preencham tudo, certo? Agora o 7. Quando trabalho num projeto com outras pessoas, é mais provável que eu queira melhorar o processo com minhas ideias, fazer parte do processo de visão, fazer parte do processo de visão e planejamento, ajudar a construir relacionamentos bons e sólidos. Isso aí você trabalha com outras pessoas. Como você interage com as pessoas. Você gostaria o quê? Você gosta melhor das suas ideias sejam colocadas ali? Você gosta mais de fazer parte do processo de visão, do planejamento e tudo? Ou você ajuda a construir relacionamentos? Bons relacionamentos, sólidos relacionamentos, quando você trabalha com pessoas. Eu sei o que é mais importante para mim, mas não vou dizer. Número 8. Quando me descrevem alguma coisa, mostrar do que se trata me ajuda a ver melhor. Sou capaz de lembrar apenas ouvindo. Escrever num papel me ajuda a assimilar. Alguém está te descrevendo alguma coisa, está descrevendo um lugar, está descrevendo um acontecimento. O que é melhor para você? Mostrar logo, para você ver do que é que se trata, imagem, né? Mostrar uma imagem, alguma coisa que te faça ver. Você lembra de tudo só escutando a história, você já consegue fazer tudo na tua cabeça, ou você prefere assim, escrever tudo direitinho para você poder assimilar o que é que está sendo descrito? Pergunta é show, né? Número 9. Em momentos de estresse, meu maior desafio é ser diplomático, ser duro demais ou encontrar o meio termo. Separar meus sentimentos do que as outras pessoas estão sentindo. Ser flexível e alterar o ritmo dos planos. Qual é o seu maior desafio nos momentos de estresse? É conseguir ter um equilíbrio, encontrar um meio termo, ou é ser mais diplomático, ou é ser mais duro na situação, ou separar os sentimentos, porque você sempre se une ao sentimento de todo mundo, você sempre está sentindo o que todo mundo está sentindo. Ou ser flexível e alterar o ritmo dos planos ali e ter essa flexibilidade, um momento de estresse. Momento de estresse. Eu sei exatamente quem sou eu aqui, que é que marcar número 3. Eu gostaria de ser outra coisa, mas eu sei que eu sou. Vamos para a última do nosso teste, a última pergunta. Número 10. Considero fácil e natural dizer onde novas ideias se encaixam, seguir a direção de métodos testados e comprovados, organizar e planejar eventos. O que é mais fácil para você? O que é natural, é uma coisa, é sua.
dizer onde as ideias se encaixam, falar as coisas, né? Como fazer, seguir a direção dos métodos, bem testados, comprovados, organizar, planejar o evento, o que é mais natural para você. Ok? O importante aqui é vocês colocarem certinho, porque agora vocês vão entender como é que vocês vão fazer um resumo aqui, tá? Então, aqui, ó, tem as 10 perguntas lá, as 10 questões. Os tracinhos, né? E tem esses tracinhos aí, vocês estão vendo? E tem, assim, um C, um A e um V. Na primeira questão, tem que ser exatamente da maneira como você colocou, você vai colocar aqui, tá? Aí você vai Por exemplo, no copiar essa letra, porque depois vai ser importante para você fazer a tabela final. No meu teste, Thaís, nesse primeiro tracinho da primeira questão, eu coloquei número 3, o 1 foi no meio e o 2 aqui embaixo, sendo que o mais importante para mim, que era o número 3, eu coloquei no primeiro tracinho, e o menos importante eu coloquei no segundo tracinho. Foi assim na minha primeira questão, vamos dizer assim. Isso. Então, eu coloco do jeito que está aqui, 3, 1, 2, é isso? Isso. Você colocaria aí 3, 1, 2. Só que aí, você que não está com essa folha, né, colocada, você vai colocar agora. Você já fez a primeira parte, agora você vai colocar questão 1, aí você vai colocar o número na sequência e do lado você vai escrever exatamente a letra que está aqui no slide, tá bom? Tem que ser nessa ordem, do jeito que está aí. Aqui. Aí vocês copiam as letras aí ao lado, tá? A gente vai dar aí uns 5 minutinhos para todo mundo fazer, uns 3 minutinhos. Alguém está com alguma dúvida? Neste momento agora, alguém está com alguma dúvida, alguma pergunta? Pode abrir o microfone rapidinho e perguntar que a gente responde. Professor? Oi. Você está ouvindo? Eu estou com dúvida dessas letras. Sim. Eu não copiei as perguntas. Era para copiar, era? Não. Eu não copiei nada. Era para copiar? Você colocou na sequência, tipo, questão 1, aí você colocou o número 3, 2, 1, 1, 2, 3. Você fez essa parte? Escrita no papel. Mas ficou confuso, porque eu não anotei, sabe? A pergunta, tudo bem, vocês que não era para anotar, não era? Mas eu não anotei. Só a sequência das respostas, os números. Tinha que ter os números anotados para você colocar nessa sequência aqui agora, copiando as letrinhas do lado. Eu anotei, mas não anotei todos. Não anotei todos. Eu comecei, e depois eu achei. Ficou sem anotar. Certo. Mas tem lá no PDF. A gente mandou no PDF. E aí tem lá todas as perguntas lá escritas. Se vocês quiserem abrir o PDF e olhar as perguntas, tem lá. Para vocês fazerem essa sequência. Eu faço depois, né? Então. O que você deixou em branco? Deixa eu ver. E essas letras eu vou anotar todas as letras, é? Coloca do jeito que está aí. Dessa mesma forma. Aí você só vai pegar o que você já fez lá de resposta e vai colocar na sequência certinha com a letrinha do lado. Vou só repetir. Reproduzir no microfone dela. Certo, gente? Todo mundo entendeu isso mesmo princípio. Então, é importante, tá aqui, como está na tela, as respostas que você deu, cada uma desse aqui, de 1 a 10, você vai ter escrito aqui 1, 2 e 3 em várias sequências. Existe uma sequência aleatória que está escrito aqui nessas letras, que depois, no próximo passo do teste, a gente vai somar, vai calcular direitinho para saber quem é você, como você funciona com o seu drive mental. Certo? Foi assim que eu descobri
Qual é o meu drive mental? Por mim, deixa eu ver aqui, alguém falou no chat, vamos ver. Alô? Oi, Beth. Eu queria saber o seguinte, quer dizer que, por exemplo, toda letra C eu coloco 3, V2 e o A1, é isso? Repete um pouquinho, repete, repetir. Peraí, Beth. Tava aqui o som Entendeu? baixou. Não, o som baixou aqui. Repete, por favor. Então, é assim, ó. O número 3 eu coloco a letra C, o 2 eu coloco V e o A em todas as questões, ou não? Não, em todas não. Depende das respostas que você deu. Você só vai Não. conseguir preencher, você vai preencher este quadro que você está vendo agora a partir das respostas que você já deu antes. Lá, no na papel. primeira questão, você fez que sequência? Eu fiz 3, 2, 1. Pronto, então você vai colocar aqui 3 no Só C, 2 Dois. no A e 1 no V. Nessa sequência. Aí você Pronto. anota o C, o A e o V, do jeito que está aqui. Aí na segunda você fez qual sequência? 3, 1, 2. Pronto, Ah, aí o você já 3 coloca aí. vai aqui no A, o 1 vai ser no V e o 2 vai ser no C. Aí você vai anotar as letrinhas aqui do lado e vai colocar os números, entendeu? Entendi. Eu fiz errado. Tá bom, então. Vou refazer aqui. Isso, Obrigada. vai dar certo. Vai dar certo. Ah, quem foi aqui? Foi a Gilmar, que falou que os números da primeira questão dela foram iguais aos meus. Eu acho que a maioria. Foi 3, 1, 2, né? Talvez ela seja Não quer dizer só uma nada. questão, né? Tem qualquer coisa pela frente. O meu foi diferente, viu? Foi Viu? ao contrário. Aí. É, cada um tá. Meu foi 2, 1, 3. Eu estou achando isso um pouco revelador, porque eu sempre achei que era uma coisa, e agora me parece que eu sou outra. Ah, olha só. E outra, a gente muda, viu? Ah, ainda tem isso, a gente pode mudar depende com o da tempo. fase, o tempo e tudo, a gente vai tendo mudanças. Às vezes a gente faz isso aí na adolescência, eu sou isso, só que depois vai mudando. É verdade. É verdade. Vai mudando. Eu achei assim muito revelador. Eu sou duas coisas ao mesmo tempo. E é possível, e é muito bom. Esquisito. E é exatamente acho que eu sei que eu sou assim, meio cada coisa. Na hora que colocou aqui, eu tive que colocar 3 em várias. Eu não dava para colocar 1, 2, 3, porque não é. Eu sou em algumas, eu sou 3, 3, 3. Eita. Então, eu fiquei assim, gente, e como é que fiz? Por isso que eu fiquei na dúvida, porque eu perguntei, eu sou obrigada a colocar 1, 2, 3? Porque não dava para colocar 1, 2, 3. Tem uma... Mas ela é obrigada. Mas tinha que ser 1, 2, 3. Você tinha que agora ver assim, entendi. o que é. Aí você compara, isso é mais ou é menos? Cristiane. E aí Mas nem é igual. Igual, igual? É que algumas coisas, assim, aí você vai ter que achar uma diferença. Eu sei que por mais. Olha, tem algumas coisas aí que são muito, muito difíceis de dizer qual tem um valor maior e tudo. Eu sei Não, eu dependendo do que eu sou exatamente as 3. Tá. Eu senti isso em várias questões, nas questões 5, 6, 7. Eu sou exatamente essas 3 coisas. Tá, ok. Vamos ver lá Na no 8. 5, 6, 7, 8, eu sou 3 nas 3. Eu ajo exatamente dessa forma. Porque só depende do assunto, mas eu ajo exatamente dessas formas. Ok, vamos ver no final aqui, na conclusão. Aí pode repetir a numeração, é isso? Não, não é o ideal. Não é assim. O caso dela é excepcional. Porque você vai sentir, a priori, que é uma questão até de linguagem. Você vai sentir, a princípio, que algumas coisas são muito iguais, muito parecidas mesmo. Mas aí você já é capaz de... Você pode ser capaz de colocar 1, 2 e 3. Alguma coisinha dá para achar um jeito de diferenciar, assim. Mas é isso mesmo. A gente vai ver lá no resultado final que vai ter pessoas que vão empatar
em É alguns verdade. pontos, né? E é absolutamente normal. Será que todo mundo conseguiu fazer essa parte? Essa é a segunda parte. Aí a gente vai para a terceira agora, que é para poder conseguir finalizar. Tem alguém ainda que está fazendo? Então, vamos passar. Fale agora ou se cale para sempre, que eu vou passar. Vamos lá. A gente vai para a terceira parte. A terceira parte, gente, é o seguinte, tá? Tem aqui essa tabela. Você que está aí com a sua folha, você olha para a folha e faz assim igualzinho aí Na horizontal. usa a sua inteligência espacial aí e faz aí. Tá? É. Então nós temos aqui, ó, as perguntas, tá? De 1 a 10. E o total lá embaixo. Aí eu tenho a fileirinha, vocês estão vendo meu mouse verde aí, ó, do V, a fileirinha do A e a fileirinha do C. Então, na primeira pergunta, vocês vão colocar o número que vocês colocaram lá no V. Por exemplo, eu coloquei o número 3. Na primeira questão, eu coloquei o número 3 no V. Você colocou um? Então, vamos no teu exemplo, que você começou do começo. Não, é 3. Deixa eu ver. Não, volta um Deixa quadro. eu voltar, ó. Você vai ver aqui, Não, ó. eu coloquei 2. Ele colocou 2 na V. Então, aqui, nesse aqui, ele vai colocar 2 aqui. Vem aqui. Aí, o que você colocou? 1. Colocou 1 na A. Então, ele vai colocar 1 bem aqui. E na C? 3. O 3. Então, ele vai colocar o 3 bem aqui, ó. Aí faço isso. Tá vendo? Aí, você vai fazer isso nas outras linhas. Tá? Você vai colocar lá, você vai ver. O que eu fiz na segunda questão? Quanto de número lá que eu coloquei no V? Aí, eu coloco aqui embaixo no V. Aí, no final, a gente vai ter uma tabelinha do V, uma do A e uma do C. Aí, onde tem esse total, eu vou somar a fileirinha e colocar o número aqui embaixo. Entenderam? É mais uma organizaçãozinha que a gente tem que fazer. A gente fez uma organização, agora a gente vai colocar e dividir em V, A, C. Perfeito. Não entendi. Não entendeu, Beth? Então, aqui, Então, ó. Vamos no lá. V eu coloco o quê? Hã? Lá na primeira questão, quanto é que você tem no V? Qual o número que você colocou no V? 2. 2, aí você vai colocar o 2 aqui. E assim, cada questão... Aí, o quanto você colocou no A? A questão 1 ou 2? Na questão 1. Nós ainda estamos na 1. Eu coloquei 3, C3, A1 e V2. Então, você Só para colocar o número? Você vai colocar o número no V. Embaixo do V aqui, você vai colocar o 2, né? Que foi o que você colocou no V. Aí, na fileira do A, você vai colocar na primeira questão, ó, tá vendo? Que é de 1 a 10. Aí, na primeira questão, nessa linhazinha aqui, no que você colocou no V, você vai colocar o número aqui embaixo. O que você colocou de número no A, você vai colocar aí no C também. Aí, você vai preencher essas fileirinhas. Aí, na segunda questão, você também vai ver o que você colocou de V. Aí, você vai anotar aqui embaixo. Ah, tá bom. Vou ver se eu consegui fazer aqui. Tá bom, então. Vai vendo o tanto e colocando. Tá bom. Embaixo é a totalização?
Isso, da fileira. Aí você vê o V. Soma todos os Soma Vs. todos os Vs, aí coloca lá o total embaixo. Todos os As, total, e todos os Cs, Isso. total. Aí você vai... Aí embaixo você vai colocar em ordem. Qual foi o que você teve mais pontuação? Aí você coloca a pontuação maior e coloca... Aí, entre parentezinhos, é para você colocar o V, o A ou o C. O que foi maior para você, você coloca a letra do lado. E aí, o segundo lugar, a segunda maior pontuação e a terceira maior pontuação. E a partir daí que eu vou ser avaliado. Isso. Aí você vai ver se você é mais o V, se você é mais o A ou se Quem é você é mais o você? C. Aí a gente vai dar agora os resultados, assim, do que é cada coisa. Eu já vi que eu sou mais o A. Auditivo, Legal. é dos meus. Aí veio o segundo e o terceiro. O segundo é o C Sinestésico. e o terceiro é o V. Pronto, então você é mais auditivo e menos visual. Aí a gente vai já comparar aqui e ver Os auditivos têm o uma que são. facilidade de falar, né? Então, os auditivos são da Os comunicação. auditivos se comunicam muito bem. Mas é gozado, eu achei que eu era mais visual, que eu sempre aprendo mais vendo do que ouvindo. Mas o resultado foi diferente. Como a colega falou, Bem-vindo ao grupo, Carlos. Eu também senti a mesma coisa que você. como você falou, colega, nós não somos a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim. Então a gente muda. Não, isso é muito bom, isso é o melhor da vida. Porque para mim, assim, eu sei que eu sou auditiva por causa de um teste de corrida. Eu ganhei a primeira corrida, né, que era de jovens, né? Eu ganhei a primeira corrida quando fizeram o teste do som. E quando colocaram a bandeira na segunda vez, eu perdi. Então eu percebi que fizeram ali para eu perder, porque me colocaram primeiro auditivo, depois visual. Então, o meu cérebro respondeu mais rápido auditivo, tudo bem. Mas acontece que eu sou bastante visual para o aprendizado. Por exemplo, todos os meus cadernos são coloridos. E eu, assim, sou aquela pessoa que olha para um livro e digo assim, olha, eu sei, olha, eu não lembro bem sobre aquela história, mas olha, está naquele livro, na parte direita, no colorido de... Então, eu acreditava de ser bastante visual, só que aqui tá dizendo que eu sou auditiva e o C também, eu sou as duas. Certo. Quase igual, mesmo número, deu a mesma pontuação. 24 para os dois e 21 para o visual. E está bem equilibrado. Tá muito equilibrado. Está bem equilibrado. Então, esse é o ponto. A gente entrar nesse espaço de equilíbrio entre os três. Claro que a gente é visual, ainda mais hoje. Hoje é muito A coisa fácil ser visual. é muito fácil ser visual. porque hoje até a maioria das pessoas. O mundo todo o mundo, a tecnologia, como a gente interage com a tecnologia, como ela interage com a gente, está forçando mesmo a gente a ser visual. Não tem, tipo, como não ser. Então, por isso que está tendo uma transformação. Muita gente está mudando de um estado, de um drive mental para outro. Tem gente que é auditivo, muito auditivo, e agora passou a ser mais visual. Porque hoje é muito fácil ser visual. Gente, não tem um certo nem um errado nisso, certo? Não tem. Nem o melhor, nem o pior. Agora, porque, assim, por exemplo, algumas profissões, de repente, determinada profissão, a pessoa precisa estar mais ligada com determinada coisa. Coisas que se resolvem nos testes psicológicos quando tem uma seleção. O selecionador, se for bem treinado, ele vai saber que aquela pessoa, por melhor que ela seja, não vai dar conta por muito tempo de determinado
Trabalho não dá, por causa de como ela Também, funciona. como muitas pessoas são visuais, e a gente vai ver aqui algumas características deles, né, que a gente vai ver agora, eu acho que todo mundo conseguiu concluir, Todo mundo né? concluiu, né, gente? Se não, o material de apoio está com vocês vão ter acesso a esse teste. Isso. Agora a gente vai Pra vocês, passar tá? a explicar como funciona cada das pessoas de acordo com o seu drive mental. Então, Certo. a gente vê que o visual é a maioria das pessoas, ainda mais hoje que nós estamos tendo a questão da tecnologia, da questão muito de visual. vídeos, filmes, imagens, outdoors, tudo visual. E acaba O meu Deus sei o que é. Eu sei. sinestésico. Então, gente, o sinestésico aí, ele sofre um pouco mais para a questão do aprendizado no estilo que nós temos na escola. A gente vai falar sobre isso. Né? E a gente vai falar que aí é que vem as viradas de chave. E a partir do que nós vamos ver agora, a gente vai criar estratégias para o seu estilo de aprendizagem. Então, você vai fazer uma coisa personalizada para você. Certo? Porque nem sempre a gente tem, quando a gente está à mercê da escola, por exemplo, a gente vai ter professores que muitas vezes são visuais e eles acham que todo mundo aprende da mesma forma e só coloca um estilo ali para a gente aprender. E a gente acaba sofrendo porque a gente não consegue se encaixar e acaba desistindo ou bloqueando as coisas ao nosso redor. Na questão daquela disciplina, daquela matéria, por quê? Porque é falta de consciência, né? De informação mesmo de quem está passando o conhecimento. Então, isso é importante para a gente também, quando a gente for ensinar, a gente também perceber que outras pessoas aprendem de formas diferentes. Então, quanto mais opções nós tivermos, melhor é. Então, nós vamos falar... É verdade, viu? Eu me sinto assim, às vezes. Verdade. Se é sinestésica, eu acho que você vai ser uma daquelas que sofrem um pouquinho, né? Mas vamos chegar já no sinestésico. Gente, visual, quem deu mais pontuação para o visual, tá? O estilo visual, eles veem as coisas como se fossem figuras, como se fossem imagens. Sabe? Eles memorizam criando imagens visuais. Então, é aquela pessoa que consegue imaginar as coisas. Ela consegue fechar os olhos e ela imagina, ela consegue fazer imagens mentais. São pessoas que aprendem rapidamente. O visual, eles têm isso sim, eles aprendem assim, mais rápido. Eles olham, pronto. Se tiver em conexão com aquilo que eles... E tem mais facilidade, porque hoje o mundo é mais visual, então é mais fácil para eles, eles estão numa situação bem confortável. Ficam facilmente entediadas se não tiverem planos. Então, é aquela pessoa que ela precisa ter planejamento, ela precisa ter, assim, uma sequenciação. Valorizam o tempo... E por isso gostam que as coisas comecem e acabem pontualmente. Vocês conhecem pessoas assim? Que tem hora marcada para tudo, né? Minha mãe é assim. Meu pai também é dessa forma. Então, para ele, passou um pouquinho do tempo, marcou um horário com ele. Nossa, é uma coisa séria mesmo. Preferem acessar o quadro geral do que os detalhes. É aquela pessoa que ela gosta de ver o todo. Ela não gosta de ficar indo no detalhezinho. Não, ela já gosta de ter uma visão geral, tá? Em termos de escola, de aprendizagem assim, educacional... Gostam de ver diagramas e figuras. É muito bom ver aqueles diagramas de como é que está... crescimento do país, tem aqueles diagramas, infográficos, né? Slides com imagens, mapas, essas coisas, gosto muito. Tendem a sentar-se na frente da sala para poder ver tudo. Quando sentam atrás, podem se distrair facilmente. Acho que todo mundo se distrai facilmente sentado lá atrás. Mas assim, eles têm essa tendência mesmo. Responderão a muitas perguntas com rapidez. É aquela pessoa que pensa rápido. Ela responde rápido
Isso e muitas outras coisas, tá? A gente colocou aqui, e lá no material de apoio eu coloquei umas outras coisas, as palavras preferidas, as saudações, as frases, porque senão ia ficar muito longo. Material de apoio tá bom? Então tem lá mais especificado ali a questão do estilo visual, certo? Quem é visual aí que se identificou. Vamos aqui para o estilo auditivo. Então, é aquelas pessoas que elas lembram das coisas que elas ouviram, palavra por palavra, mas você falou isso, mas tal coisa falou assim. Então, aprendem ouvindo e geralmente não fazem anotações, o que é muito prejudicial para os auditivos. Sou altamente auditivo. Verdade. E aí tem isso. Não, eu ouvi, eu lembro Aí e não tudo, anota, mas aí aí, não anota. gente, é um auditivo que tem uma memória boa, que consegue se lembrar. Né? Porque também tem as pessoas que são de qualquer um desses estilos e também tem alguma deficiênciazinha aí na memória, deficiência feia, né? Mas algum desafio aí com a memória. Aí é legal anotar também. São bons contadores de histórias. Sabe aquela pessoa que gosta de contar história? Adora contar história, falar em voz alta. Chega assim para a amiga minha e tem um babado fortíssimo para te contar. Não, aí é mesmo, fofoqueiro, não é auditivo. Mas aqui, ó. Não vem chamar a gente de fofoqueiro aí, olha lá. Vem não, aí também é demais, né? Já está exagerando. Bem-vindo, mano. E outra coisa, a pessoa fica falando sozinha. Os auditivos falam sozinhos. Geralmente você está lendo, você está fazendo, você fica, legal. Tá. Você faz sons, é muito natural o auditivo. A pessoa é doida, não é auditivo. É auditivo, só auditivo. E dentro, assim, do contexto de escolar, né? Escolar que eu falo é qualquer ambiente aí que você se coloque como aluno. Gostam de ouvir e contar histórias também. Em todo lugar eles gostam de ouvir e contar histórias. Tendem a não tomar notas porque se lembram do que ouviram. Desse jeito. Podem dar respostas longas e detalhadas e adoram ouvir a si próprios falando. O auditivo adora o som da própria voz. Né, Thaís? Adoro. Olha só. Adoro. Também tendem a fazer muitas perguntas boas. Olha os auditivos fazem perguntas boas. Visual é show, auditivo é show. É isso aí. Agora também, gente, quem é auditivo aí quem é auditivo sabe como falar. A pessoa coloca assim um filme, uma série que você já conhece o som dos personagens. Sem assistir. Você deixa ali, vai fazer alguma coisa e você consegue ouvir, só ouvir. Aí fala, não, mas você não viu, você não assistiu. Aconteceu assim, assim, assim. É horrível, mas é verdade. Você consegue fazer isso. Tem muito auditivo que consegue. Ela põe lá uma série e ela sabe tudo que está acontecendo enquanto está fazendo uma outra coisa que não tem nada a ver. Ela não está vendo. Mas aí ela acompanha tudo. Eu fico, como? Mas até conhecer os personagens, senão não dá para fazer essa coisa toda, não. Mas tá aqui, esse é o estilo auditivo. E o último é o estilo sinestésico. Deixa eu abrir um parênteses aqui para o estilo sinestésico. Sinestésicos são gente boa. O sinestésico ele é muito mal interpretado. Um vídeo que eu tenho no YouTube, no meu canal lá, sobre o estilo sinestésico. Ele tem mais de 3.300 visualizações. Bom vídeo. E o que mais me marcou não foram nem as visualizações, mas os comentários que eu recebi a partir desse vídeo. Porque teve pessoas assim que já tinham uma certa idade e aí conseguiram entender como é que elas aprendem e elas perceberam que aqueles rótulos que tinham sido colocados lá na infância, toda aquela dificuldade que elas tinham, era só porque não estava calibrado o estilo de aprendizagem delas com aquilo que, da maneira como elas conseguem aprender. Né? Então, isso aí é algo assim, eu percebi isso com a minha filha do meio, que é altamente sinestésica, né? O Joaci também é altamente sinestésico, e a gente vê que tem ali, né, quando eu vi ela no 3º ano do médio, chorando, porque eram slides, é só slides, passa rápido, e não consegue fazer a anotação que precisa, e não consegue dar conta, e ver aquele desespero. Então, quando ali eu comecei a perceber aí
para poder ajudar, né, e nos estudos e conseguimos ajudar bastante aí, Então, muitos sinestésicos, uma dica né? muito importante, vá lá no canal do YouTube, assista esse vídeo para você entender como funciona. Se você, assim como eu, é sinestésico, você precisa entender como você funciona de verdade, parar de sofrer por algumas coisas, entender a si mesmo e as outras pessoas. Se você não é sinestésico, por favor, assista esse vídeo para entender como funciona de verdade o sinestésico. O vídeo é muito bom, as explicações são muito boas. Vai lá. Mas aqui também a gente vai falar muito sobre sinestésico e vocês vão ver, ó. Vamos lá. Costumam falar devagar. Essa? É canal Thaís Prata. Ó, costumam falar devagar. Aprendem melhor fazendo. O sinestésico ele tem que fazer, ele tem que estar em ação. Eles precisam de tempo para se sentir à vontade, com novas informações. A informação chega, o sinestésico ele tem que sentir, fazer sentir. Vocês já ouviram bem essa frase, né? A gente, quando está no coach, na PNL, a gente faz, fez sentido para você? A gente faz sentido para você? É a questão de pegar o sinestésico, porque ele sente, aí ele faz conseguir sentir. A questão aqui, eles são capazes de dizer que sentem que alguma coisa está certa ou errada. Quando alguém pede para tomar uma decisão, ele fala assim, peraí, mas eu estou sentindo que está errado. Correto até correto para mim, é sentir que é uma coisa certa ou que é errada. Não tem nenhuma dedução lógica para isso. Se não sinto, nem é. Tá vendo o que seria do mundo sem o sinestésico, gente? Precisa. Tem tendência a levar algum tempo para se adaptar ao novo ambiente, se encaixar em uma nova situação. Eles precisam de um tempo, sabe? Não é que a gente às vezes você vê, a gente precisa mesmo disso. Precisa de um tempo. Às vezes uma criança é sinestésica, ela muda de escola, ela muda de professora, ela muda de sala, ela vai sentir, ela vai precisar de um tempo de adaptação. E a gente também, com as mudanças, com o que está sendo colocado, tá? E a parte certa e errada é muito mal interpretada, verdade. Exatamente. Aqui, na parte escolar que você falou, aprender melhor com experiências que envolvam o tato. Então, às vezes, assim como um auditivo aprende muito, o professor só falando as coisas, ele vai captar, o visual adora as imagens. Se tem atividades que envolvam tato, as coisas de campo, por exemplo, aquelas aulas de campo, aquilo é uma maravilha. Aqui é sensacional. Então, aulas de arte que a gente tem que pintar ou fazer alguma coisa mesmo com as mãos, é bom demais. Para o sinestésico é perfeito. Gostam de estar cercados de todos os confortos de casa. Almofadas, muitas canetas e papel para tomar notas. É verdade. É verdade, verdade. Adora escrever. Ele tem que mexer. Ele tem que se mexer para poder aprender. Trabalham bem em grupos e equipes. Por quê? Porque eles têm essa coisa da emoção. Ele gosta de pessoas, gosta de gente, né? Ele gosta de estar ali naquela troca de emoções. Então, o sinestésico aqui, ele é assim, dentro dos padrões que nós temos de aprendizagem na escola, é o que mais sofre. Então, ele precisa entender para poder fazer as estratégias dele, de como é que ele vai aprender de forma que ele consiga acompanhar todo o conteúdo e tudo. Gilmar disse que passa o dia rodeado de caneta e caderno. É isso. O sinestésico é importantíssimo. Aliás, para todos, né? Para todo mundo. Para todos. Mas o sinestésico, ele precisa mesmo, de verdade. É uma questão muito importante, tá? Então, agora que nós já conhecemos um pouco mais a nós mesmos, nós sabemos qual é a nossa predominância, nós temos os 3, nós usamos os 3, né? E aí, a partir disso, nós podemos criar estratégias de como nós aprendemos da melhor forma. Então, agora nós vamos entrar aqui no assunto sobre outro pilar da aprendizagem, que é a questão da memória. Então, nós já vimos que nós somos
sensitivos, né? Sensoriais. Sensitivos é o Sensitivos sinestésico. é o sinestésico. Nós somos sensoriais, então nós aprendemos a partir dos nossos sentidos. Nós vimos que tem 3 sentidos básicos, porque o sinestésico ele abarca o paladar e o olfato. Temos o visual e o auditivo. Então, nós nos conhecemos um pouco melhor agora. Nós sabemos qual é a nossa preferência, né? Qual é o nosso drive mental aí que é mais preponderante na gente. E existe também a questão da memória. Nós aprendemos as coisas e nós colocamos para dentro, para internalizar aquele conteúdo. Então, o que que acontece? Nós temos aqui o que é a memória. É como nós retemos essas ideias, as sensações, as impressões adquiridas anteriormente. Então, é o efeito da faculdade de lembrar, lembrança, certo? Isso é a memória, é o que nós conseguimos nos lembrar, é algo que nós conseguimos reter no nosso cérebro ali, na nossa mente. Como é que funciona a memória? Vai funcionar o seguinte, nós vamos entrar em contato com um conteúdo, seja ele qual for, uma aula, uma videoaula, um curso, alguma coisa, um livro que você leu. Este workshop, algum conteúdo, alguma informação que nós temos. O que que acontece? Após 20 minutos que eu terminei de ter contato com esse conteúdo, 42% do aprendizado é perdido. É muito, né? É quase metade. 20 minutos após. Após 24 horas, 67% do aprendizado é perdido. Então, passou 24 horas, mais da metade já é perdido. Após 31 dias, né? Após 31 dias, 79% do aprendizado é perdido. E depois de 60 dias, 90%. Você se lembra vagamente de alguma coisa, é só uma impressão que fica. Então, a partir deste conhecimento, é que nós vamos entender melhor a nossa memória. Nós vamos ter que... É uma técnica, é uma tática que a gente usa para a gente poder memorizar melhor as coisas, para a gente poder internalizar melhor as coisas. O que que acontece, gente? A nossa memória, ela funciona por associação. Ela não é linear. É isso que a gente tem que entender. A gente confunde muito em pegar um livro, certo? A gente pega um texto de um livro e aí a gente tem assim, ó. Vocês estão conseguindo ver? Ó? Ele tem aqui, né, no Ocidente, a gente vai ler da direita, da esquerda para a direita? Da esquerda para a direita. Isso, da esquerda para a direita. Vocês viram que a minha memória espacial ela é meia falha, né? Então, aqui, eu não passei nessa fila. Aí, a gente lê assim, linearmente. Por quê? Porque cabe mais coisa escrita no papel assim. Então, essa é a forma que a gente aprendeu. E a gente acha que a gente vai memorizar as coisas do jeitinho que está no livro. Eu posso pôr o telefone. Espera aí. Peraí, que tá voltando. Pronto, tá voltando. Tá voltando. Estamos aí, o áudio sumiu, nem eu. Pronto. Pronto, gente, só compartilhar aqui de novo a tela. É isso? Pronto, voltou. Voltou. Ótimo. Espera aí que a câmera já... A câmera voltou, pronto. Pronto. Aconteceu algum problema na internet, mas nós já voltamos, certo? Para a apresentação. Pronto, agora apresenta. Na janela? Abre lá, abre o Word, o Power. Isso. Agora vai para lá, para cima, isso.
Agora vai aparecer aqui. Isso. Pronto. Voltando. Voltou o slide, né? Voltou? Tá tudo ok, gente? Estão ouvindo? Ok. Ok? Continuando. Então, vamos lá. Mesa. O que é que você pensa quando fala mesa? Fala mesa, eu penso numa mesa. Eu já penso assim, numa mesa de madeira redonda onde a gente possa sentar ao redor dela, é isso? Certo. O que mais que vem? Mesa, tábua, mesa, comida, a gente pode botar comida em cima para comer, adoro comida. Põe comida em cima para comer. O que mais? Tá vendo, ó? Tem nada a ver, comida com mesa. Assim, tem a ver. Por que que ele fez a conexão comida e mesa com comida? Porque puxou uma setinha, como se fosse um só, uma palavra central. Aí você tem um conceito, uma Mesa, imagem. cadeira, gente, comida. E aí vem cadeira, gente, quadrada, madeira, reunião. E aí você começa assim. E às vezes você olha assim, ou fala uma palavra, ou vê alguma coisa, e aí Alegria. você alegria. Aí E você- assim vai. Então, a gente vai fazendo conexões, e como a Cristiane está falando aqui, tem a conexão emocional também, que ela pensou logo em quê? Em um sentimento, em uma emoção, com aquele objeto, certo? Então, nós fazemos essas conexões, a memória, ela funciona assim. Outra coisa também é a questão do interesse. Aí muitas mães ficam assim, olha, ele vai para a escola, não aprende nada, não quer aprender nada, mas quando chega em casa, pega o videogame e arrasa no jogo. Por quê? Porque ele tem um interesse. E a aula talvez não esteja interessante para ele. Vamos falar a verdade, nós somos professores, sabemos que tem aula que é chata pra caramba. Então, tem assuntos que não é tão interessante, porque você usa mais o lado esquerdo, porque você usa mais o lado direito, porque você não está aprendendo da forma como deveria chegar até você. Você não está no seu estilo de aprendizagem ali naquele momento, naquela aula. Depende do seu sistema emocional também. Então, nós temos várias coisas aí que vão variar. Mas a gente tem que entender uma coisa séria. É a memória, essa questão do tempo, certo? Porque nós recebemos a informação, ela vai para a memória de curto prazo. O que é que nós precisamos colocar? Internalizar para uma memória que vá ficar. Não vá, porque nós somos seletivos, gente. Nós só conseguimos nos concentrar no máximo em 7 coisas ao mesmo tempo. Só isso. Não tem como, ó, tá tendo milhões de informações ao meu lado. E eu tenho que estar focado naquilo que eu estou fazendo. Porque senão seria impossível para a gente conseguir dar conta de tudo. Perceber todos os sons que estão à nossa volta, perceber todas as cores, perceber todo o ambiente, as luzes, tudo. A gente generaliza. A gente omite. Né? Talvez fosse até humanamente complicado para nós, né? Prestar atenção em tudo, estar ligado em tudo ao mesmo tempo. Então, nós focamos apenas no que é principal ali do que nós estamos fazendo. Isso aí é que é central. Então, quando nós entramos numa aula em que nós vamos receber um conteúdo, é muito importante a gente focar, a gente se concentrar naquilo que a gente está fazendo, a gente prestar atenção e ter as técnicas certas, sabendo, eu sou mais visual, então vou ter mais a questão da visualização, então vou prestar mais atenção assim. Eu sou mais sinestésica, eu sempre vou ter papel e caneta na mão, porque pelo menos eu vou estar fazendo anotações. E aí a gente vai ver de que forma. Então, essa questão da memória, qual é o lance da memória? Eu acabei de entrar em contato com o conteúdo. O que é que eu vou fazer? Acabei de sair de uma aula, acabei de assistir uma videoaula, acabei pode deixar. Acabei de ter contato com o conteúdo, imediatamente depois, até 20 minutos depois, eu vou falar sobre esse conteúdo como se eu estivesse explicando para alguém. Dando aula? Como se eu estivesse ensinando para alguém, porque aí eu vou me colocar no papel de professor, que é aquele que sabe. Mesmo que falte, tem algumas lacunas que eu não lembre direito o que foi falado, mas mentalmente eu vou falar aquilo, eu vou como se eu estivesse falando para alguém. Se tiver alguém para falar, é melhor ainda, mas se não tiver, não tem problema. Você sai dali e você vai mentalizando. Você acabou de assistir uma aula, aí você está voltando no ônibus, aí você vai mentalizando aquilo ali, o que foi dito naquela aula,
como se você estivesse explicando para você mesmo, tá? Então, isso daí, eu faço essa revisão imediatamente depois. Se eu tiver oportunidade antes de dar 24 horas, ou seja, antes de eu dormir, eu fazer algum exercício referente àquela atividade, àquela aula, uma atividade referente àquele conteúdo, seria interessante também. E aí, a gente vem com a questão do que eu preciso dormir. Dormir. Se eu não dormir, eu não consigo reter e colocar isso na memória de longo prazo. Por quê? Porque a informação é espiral. Não é linear, é espiral. E quando eu durmo, eu faço uma higienização da mente. Tudo aquilo ele vai ser internalizado. Ele vai ser colocado ali para uso depois. Porque foi mostrado para o meu cérebro que aquilo é importante. Tá bom, depois a gente vê. Eu vou ver como é que a gente vai fazer, tá? Então, como melhorar a minha memória? Primeiro, eu tenho sempre que estar aprendendo alguma coisa, seja ela qual for. Sempre estar disposto a aprender alguma coisa. Não para no tempo. Se preocupa em estar aprendendo coisas do dia a dia, coisas interessantes, sabe? Assistir um vídeo, aprender algo diferente. Sabe o que me passa na cabeça? Se você é sinestésico, eu acho que serve para todos, mas o sinestésico gosta de meter a mão na massa, né? Tem um canal lá no YouTube que chama Manual do Mundo, que ele ensina a fazer, aquele cara bem inteligente, que ele ensina a fazer um monte de coisas. Legal, cientistas. É muito legal. Mas é legal sim. É legal sim. Associar os conhecimentos, né, com fazer. Gente, então é isso. Fazer anotações. O poder da escrita. Quando nós escrevemos as coisas, nós estamos usando os 3 sentidos. Nós estamos usando o visual, porque nós vemos o que nós escrevemos. E eu não estou falando de digitar. Se você digita, vai direto para a memória do teu computador. Quando você escreve, vai para a sua memória. Então, fazer anotações. Não estou falando também escrever o livro todo, copiar o livro todo. Mas fazer anotações, escrever é muito importante, porque é o sinestésico que você movimenta, você sente, você vê, e você, quando você está escrevendo, você está falando mentalmente. Às vezes a pessoa até escreve falando em voz alta. Então, você usa os 3 sentidos de uma única vez. Relembrar, como eu falei para vocês, lembrar o conteúdo novamente, passar ele na mente como se você estivesse ensinando para alguém, reler. Tem muita gente que não gosta de ler novamente, né? Mas, de repente, você lê, você reler, é bem legal. É muito importante. Outra coisa que você acha que não tem nada a ver com a memória e tem tudo a ver com a memória é fazer atividade física. Atividade física faz com que nossa memória fique em forma. Não é só o seu corpo que vai ficar em forma, sua memória também. Atividade física é muito importante para o corpo, e se nossa memória, ela mora, né, dentro do cérebro, né? E o cérebro é que comanda a coisa toda. E aí, um corpo bem trabalhado, que tem um ritmo, que tem uma boa respiração, que está legalzinho, vai facilitar, com certeza, a sua memória. Então, não é brincadeira, é sério mesmo. Atividade física ajuda a ter uma boa memória. Melhora a sua memória imediatamente. Isso. Oxigena mais o cérebro, isso é importantíssimo. Dormir bem, como eu falei, né? Senão você acaba, quando você não dorme bem, você já está determinando o seu dia. Porque no outro dia você vai pagar a conta de não ter dormido bem, tá? E também ter uma vida social. Você ter emoções, sociais. Você conversar com as pessoas, você se divertir, você brincar, tudo isso é importante também para uma mente saudável e uma memória ativa, tá bom? Aqui, gente, eu coloquei aqui um exemplo dos mapas mentais. Se você é daqueles que ainda está copiando tudo linearmente, tudo assim, que nem no livro, que às vezes você tem tanto pavor de perder uma palavra, que você quer decorar um livro. Isso não existe. Então, nós temos palavras-chave, nós temos palavras assim que remetem às outras. Então, hoje, o que a gente usa mais são os mapas mentais ou os mapas conceituais, que é o quê?
Eu coloco uma palavra central do assunto que eu quero tratar, e eu vou puxando. Aqui ele está falando dos modelos atômicos, né? Que tem o Dalton, tem o Rutherford, tem o Thomson, tem o Rutherford Bohr, né? Eu acho que é isso. Rutherford Bohr. Isso. Aí, ó. Tô bem na fita. É que ele organizou o elétron. Isso, então, ó, vocês veem que a pessoa que ela colocou imagens, ela desenhou. Ah, mas eu não sei desenhar. Desenha palitinho, desenha o que tem sentido para você. Isso daí é para você estudar, não é para outra pessoa estudar. Palitinho é para você. Então, você vê ali uma palavra, um desenho que tem a ver, então você vai usar o visual, vocês estão vendo que foram colocadas cores, foi pintado, foi colocado setinhas. Então, foi colocado o quê? Aqui já tem uma palavra-chave. O Dalton é a bola de bilhar. Então, a gente lembra logo. O modelo de átomo era aquela bola maciça de bilhar. Aí, o outro fez como se fosse um pudim de passas, que eram os elementos, né? Ali no meio. E o outro colocou foi o sistema solar, e o outro foi o que foi o completão. Sistema planetário. Que foi o planetário. Então, ali, você... Batendo o olho, você já vê os desenhos, você já vê as cores, você já vê que tenha sentido para você. E aí você vai fazendo todo esse... Vocês viram aí que a folha não está em pé, né? A folha está deitada. Então, a gente usa folhas deitadas. O que a gente faz aqui, né? Pelo menos aqui em casa a gente pega folhas de papel ofício ou sulfite, né? Para quem aqui no em Fortaleza o pessoal chama de papel ofício ou A4, e a gente manda encadernar. Aí a gente encaderna ela deitada. Então, a partir daí já tem ali os cadernos dos mapas mentais daquilo que a gente está estudando. Então, fica mais fácil. Então, eu pego o assunto, eu marco ele no livro, coloco palavras-chave e tudo, e depois eu faço um resumão com o mapa mental, colocando as principais coisas referentes àquilo. Então, quando eu taco o olho ali, para mim, faz todo sentido. E eu consigo explicar para mim e consigo explicar para quem precisar, tiver à minha volta, tá? Então, essa daí é a maneira mais eficiente de a gente ter anotações hoje. Fazer anotações no caderno, vou fazer linearmente. Não, pega já um bloquinho, deixa ali as folhas, já coloca assim. Por quê? Porque aqui eu vejo todo. Eu vejo a página maior. Por que o pessoal faz os cadernos assim? Porque cabe mais coisas para escrever, como num livro. O livro ele é em pé por conta disso, porque cabe mais palavras. E quando eu vou colocar aqui, eu não vou copiar tudo. Eu vou fazer desenhos, eu vou fazer setas, eu vou colocar palavras-chave, eu vou colorir. É uma coisa tão simples, tão fácil, a gente pode até achar boba quem nunca fez, mas o impacto disso, dos mapas mentais na memória é fascinante, é sensacional. Você vai passar de um estado, de um ponto A para um ponto B, mas um ponto B bem longe, assim, você vai crescer muito a sua memória, e o que você está tentando assimilar. É excelente para quem está tentando passar em vestibular, no Enem ou em algum concurso público. E, gente, isso daqui dá para fazer para tudo. Você pode fazer para qualquer aprendizagem de qualquer curso, de qualquer coisa, de qualquer conteúdo, tá? E aí, o que a gente tem que tirar? É proibido essa história de dizer eu não consigo, eu não sei, eu não aprendo, não tem jeito, eu sou isso, eu sou aquilo. Esquece isso. Tira isso da sua boca e da sua cabeça. Quando você fala assim, você pega um conteúdo aqui, você fala assim, putz, não consigo aprender isso aqui, eu não consigo fazer. O cérebro trava. Ele trava. Acabou ali, tá? Então, nós temos como posso aprender isso? Aí o cérebro vai te dar informação, ele vai buscar informação e ele vai trazer ali uma forma de você conseguir compreender o que você está querendo aprender. Então, tirem essa história aí. Quando vocês falarem, eu não consigo fazer isso. Aí você, consigo sim. Como é que pode melhorar? Como é que eu posso fazer? Prestem atenção no que vocês estão pensando, no que vocês estão falando. Porque o cérebro ele é inteligente e ele vai aceitar. O inconsciente, ele não filtra nada, ele só aceita. É o comando que você der. Tá? Então,
quando a gente for se preparar para poder estudar, para poder entrar nessa coisa de aprender, tá? Tem algumas dicas importantes que a gente precisa entender. Primeira coisa, a gente vai esvaziar a mente. Qual é a dica para eu esvaziar minha mente? Se eu sentar, gente, ainda mais sendo adulto, eu sentar para estudar, para fazer aí, para ler, para estudar, eu vou ficar pensando, eu tenho que ir no supermercado. Poxa, preciso ainda lavar aquela louça. Eu tenho que sair, eu tenho que conversar com alguém. Eu tenho que fazer tal coisa. Vai ter um monte de coisa. Então, peguem um papel, certo? Em branco ali, e você vai esvaziar o seu cérebro. Você vai colocar tudo o que você tem para fazer ainda naquele dia. Porque aí o seu cérebro vai saber que está anotado. Estando anotado, você não vai ter que se preocupar, porque você não vai esquecer de nada. Então, ele não vai ficar te martelando. Lembra daquela coisa que você tem que fazer, tal. Porque ele já vai entender que aquilo está seguro. E que você vai poder olhar depois e você não vai se esquecer. Então, isso aí é importantíssimo, tá? É uma técnica maravilhosa de esvaziar a sua mente antes de começar a estudar. Outra coisa, gente, é a hidratação. Quem não se hidrata, se mata. Então, se hidratar é importantíssimo. Se o seu cérebro estiver desidratado, vai ser muito difícil de você reter informações. Então, a desidratação, ela mexe com o emocional, ela mexe com o intelectual, com o sistema cognitivo, que é o sistema como você aprende, como a forma fisiológica funciona. Então, precisamos se hidratar. Enquanto eu estiver estudando, já traz uma garrafinha, um copo de água, já deixa por perto, que já é uma ótima dica para você ter ali também essa questão da hidratação. Mas, como eu sempre falo, calcula o seu peso vezes 35. Eu vou ter a quantidade de água que eu preciso por dia. E aí eu vou fazendo um balanceamento disso para poder estar realmente hidratado, para eu trazer essa substância maravilhosa para o cérebro. Outra coisa, gente, é a respiração. Quando a gente está muito ansioso, pensamentos repetitivos, quando a gente entra nesse espaço da ansiedade, aí não consigo me concentrar, eu vou partir da respiração. Por quê? É o que a gente chama de mindfulness, que é estar presente no momento. E quando eu presto atenção na minha respiração, eu consigo me centralizar. Então, como é que a gente faz? A gente inspira 4 tempos, segura 2 tempos e solta. Então, eu inspiro, 1, 2, 3, 4, seguro 2 tempos e solto. Eu faço isso 4 vezes. Antes de começar a ler, antes de começar a estudar qualquer coisa, tomar uma decisão. Por quê? Porque quando eu respiro profundamente, vai oxigenar partes do meu cérebro que eu nem imagino. E aí eu vou ter a minha capacidade cerebral mesmo, fisiológica, ela vai estar ampliada, tá bom? A questão da música, uma polêmica. Porque como é que eu vou estudar ouvindo música? Tem pessoas que são auditivas, não gostam de barulho nenhum, não conseguem se concentrar, tá bom? Tem pessoas, o que a gente recomenda? A música, o instrumental, ele vai pegar o lado direito do cérebro. Como eu vou estar estudando usando mais o meu lado esquerdo, o que acontece? O lado direito vai começar a perturbar, porque ele vai continuar funcionando e ele vai continuar perturbando. Então, seria muito legal você distrair esse seu lado direito com uma música. Só que o que é que pega? Se eu pegar uma música que seja no meu idioma, eu vou usar a linguagem do lado esquerdo. E aí não vai dar certo. Então, eu pego uma música. Aqui a gente usa mais as músicas, né? O estilo barroco, que tem um frequencial muito bom para o cérebro, ele acalma as ondas cerebrais, e aí eu fico mais propenso a receber informação. Então, no YouTube tem isso, você consegue lá, músicas estilo barroco, músicas para concentração,
músicas para estudar. Vocês vão achar uma infinidade lá de frequências de 500 e tantos hertz, 832 hertz. Essas músicas são muito boas, muito são importantes, porque, ó, talvez você não entenda só um idioma. Talvez você sabe... quando o assunto é música, a gente sempre sabe mais que um idioma, né? Em inglês, por exemplo, a gente sempre tem lá o enrolation. Mas canta junto, né? Então não vai fazer a função dele. Então é melhor você colocar um instrumental e aí você vai ter muito mais... ele vai deixar o lado direito do cérebro bem ocupado com o ritmo, a música, e vai deixar o seu lado esquerdo trabalhar melhor. Esse tipo de música que a Thaís falou, música barroca, ou as músicas que têm a frequência, os hertz de frequência ideais para estudo, para concentração, para meditação, são bons, e são músicas excelentes, né, por si só, e elas ainda são melhores para pessoas, assim como eu, que entendem de música. E se eu coloco lá Chopin ou algum outro compositor com aquelas músicas maravilhosas, eu consigo cantar as notas musicais ali das 4 estações. Linda, aquele lindo. Eu sei todas as notas. Eu sei todas, da música inteira. Então, se colocar aquilo, vai me concentrar demais na música. Aí não vai cumprir a função que precisa. Colocando a música barroca ou uma música num hertz, com a frequência certa para meditação, para estudo, essas eu não consigo ler. O meu cérebro o lado direito do cérebro vai ficar satisfeito com a música, vai cumprir, e ele vai ficar no processo de aprendizagem também participando, aí vai ficar tudo certo. Se eu colocar uma Legião Urbana para ouvir, não vai dar certo, porque eu vou cantar todas as letras da Legião Urbana. Aí não vai funcionar. Então, o que acontece, gente? É ruim música? Não, ótimo. Ele ajuda muito no processo de aprendizagem, mas tem que ser a música certa e você tem que ver a música para você, a que te agrada. Agora eu coloquei aqui essa imagem, gente. É um ambiente aí e eu não coloquei nada dizendo o que quer dizer, mas eu vou explicar para vocês. Vocês estão vendo aí que é um ambiente de estudo, né? Tem ali computador, tem os quadrinhos, as coisas ali. Mas o que eu quero mostrar atenção é uma dica importante. A cor amarela. Vocês estão vendo que tem um fundo ali de cor amarela? É verdade. Então, isso aí é um recurso que a gente usa, né? Tem a psicologia das cores, tem um livro desse tamanho, da psicologia das cores, né? Que a gente entra aí na cromoterapia e tudo. Mas o que é importante? O amarelo, ele é a cor da concentração e da memória. Então, ambientes em que eu tenho que ter maior concentração, criatividade, e eu preciso usar da memória, é interessante você ter pelo menos elementos amarelos ali. Pensa que não, mas vai ajudar bastante. Sei lá, um caderno da cor amarela, um lápis, um marcador, não precisa ser uma parede inteira, mas alguns objetos, alguns elementos da cor amarela que você vai ver, né? E você vai ter esse contato com o amarelo. É muito legal e vale a pena. Outra coisa aqui, olha, que eu coloquei, um óleo essencial. A gente sabe que tem aromaterapia e que os óleos essenciais, eu não estou falando essência, eu estou falando óleo essencial, que realmente tem comprovação científica. Ele é a extração do óleo da planta. Nesse caso, para concentração e para ter um melhor desempenho de memória, concentração, a gente usa o óleo essencial de limão Tahiti. Esses óleos essenciais são comprados em lojas de produtos naturais, tem várias marcas, tem pessoas também que vendem, tá? Agora tem que prestar atenção, tem pela internet, que seja óleo essencial. Aí eu posso usar ele nos difusores, ó. Eu não vou passar o óleo essencial de limão em mim, porque é um fotossensível, né? E ele pode manchar sua pele, contato com o sol e tudo. Então, e aqui eu preciso mesmo inalar. O que vai vir é o cheirinho, que vai ficar gostoso ali no ambiente, é um cheirinho de limão, e ele vai me trazer maior concentração, tá? Porque ele vai direto pelo sistema nervoso, vai aqui para o sistema límbico,
e tem um superpoder. Aqui, ó, eu tenho um difusor aqui que ele é elétrico, eu coloco um pouquinho de óleo vegetal, óleo de coco, azeite de oliva, pode ser, qualquer óleo vegetal, e eu pingo as gotinhas do óleo essencial e coloco na tomada. Ele é um difusor elétrico dessa forma, e tem esses daí que você vai misturar com água e ele vai sair aquela fumacinha com um cheirinho ali no ambiente quando eu estiver estudando. Então, também é uma dica bem bacana. Outra que eu não coloquei aqui, só para encerrar, é um nutracêutico legal para memória, para cérebro. A gente usa o ginseng, as cápsulas de ginseng, né? E do ginkgo biloba, que é uma planta, né? E ela tem essa função, assim, que ela traz essa ativação cerebral, tá bom? Então, essas aqui são algumas dicas aqui. As estratégias a gente vai montando de acordo com o que, das facilidades que nós temos para estudar. Como já se falou no começo, hoje, em um clique, a gente tem acesso a todas as informações. Então, não é necessário, gente, se você for olhar ali no vestibular, ele vai mandar uma ementa, vai ter todas as matérias, certo? Você não precisa estar no cursinho, você não precisa, você tem acesso a tudo. E aí você vai encontrar videoaula disso, videoaula daquilo, livros sobre o assunto, apostila, exercícios. Você vai ver o que melhor é para você dentro do seu estilo. Então, se você tem várias possibilidades hoje. Ah, eu quero ver um assunto X lá. Eu vou lá no YouTube, eu procuro lá alguém que tenha a voz que eu goste, o jeito de falar que eu goste. Então, tudo isso aí conta. E aí a gente vai tendo essa receptividade e vai fazendo estratégias. Anotar, para todos os estilos, é maravilhoso. Mesmo auditivo que é teimoso para querer anotar porque pensa que está ouvindo, mas pode ser que a memória vai falhar. Então, a gente vê a estratégia da memória, como é que a memória funciona, a gente tem as anotações, a gente faz os mapas mentais, a gente coloca um ambiente propício, e tudo isso vai fazer uma grande diferença na hora que eu for aprender qualquer coisa, em qualquer momento da vida. Isso é que é importante.